Vamos lá, então. Bom dia, bom dia, bom dia. Abrindo o material, aula 17, página 100. A gente vai continuar, porque na aula passada nós começamos a falar, né? E agora nós vamos dar continuidade nesse tema, que é o período de crise da República Oligárquica, né? Período ali de decadência até a Revolução de 1930. E nesse capítulo tem algumas coisas, apesar dele ser bem pequeno, significativas e que precisam ser compreendidas de forma bem profunda, né? Primeiro a gente precisa lembrar de uma coisa. No finalzinho do século XIX, no início do século XX, o Brasil começou a viver as consequências do que estava acontecendo lá fora no que diz respeito ao movimento operário, né? O mundo já tinha vivido duas revoluções industriais, o Brasil estava caminhando no seu processo industrial e nós não tínhamos, até o momento, nenhuma lei trabalhista. Então, a primeira década do século XX vai ser marcada por lutas trabalhistas. E um evento especificamente vai entrar para a história, que é a greve geral de 1917. Essa greve completou 100 anos, há 3 anos atrás, várias reportagens foram feitas em torno disso. Foi uma grande greve, foi uma greve que impactou bastante a indústria e a sociedade na época. Contudo, assim, foram poucas as conquistas significativas. Então, o que a gente vai observar nesse processo? Que as 3 primeiras décadas do século XX foram décadas de muitas lutas, de muitas crises, né? Dentro do movimento operário especificamente, e que só vão acontecer de forma concreta a partir da Constituição de 1934, né? Isso por consequência da crise de 1929, né? Porque como a crise de 1929 leva a uma grande recessão, as pessoas param de consumir e muitas pessoas ficam desempregadas, o Estado precisou intervir através de leis trabalhistas para que as pessoas tivessem segurança para voltar a consumir, né? Então, a CLT, o Código de Leis Trabalhistas no Brasil, a partir de 1934, se torna muito significativo nesse processo. Mas antes disso, foram muitas as lutas, que eram baseadas em movimentos políticos, né? Como o movimento anarquista no Brasil, no início do século XX, tinha bastante força. O movimento comunista também, né? Isso tudo amparou essa grande greve. Então, nós vamos começar a aula de hoje com um videozinho que vai falar da greve geral e vai mostrar imagens dela também, que eu acho... Perdão, fiz errado aqui. Cadê? Vou voltar que eu fiz aqui. Que eu acho importante para a compreensão de vocês, tá bom? Prestem bastante atenção, por favor. E quem puder ir anotando na apostila, grifando, tá na página 100, ok? A gente fala agora sobre a história de luta dos trabalhadores. Entre junho e julho de 1917, operários paralisaram indústrias e comércios em todo o país durante 45 dias, como resultado de uma grande manifestação política da classe trabalhadora. No ano do centenário da greve geral de 1917, o seu jornal reuniu 2 historiadores para resgatar essa importante memória do movimento operário. Vamos ver. A greve de junho e julho de 1917 é considerado, praticamente por todos os historiadores, o momento que o proletariado brasileiro nasce, se forma como classe. É esse o momento. Antes foi um período longo de incubação, mas daí, dessa luta, o proletariado sai como classe e daí vai se desenvolver
eles é redução da jornada de trabalho e proibição do trabalho infantil e também do trabalho feminino à noite. Quer dizer, era um bloco de reivindicações muito bem articuladas. A resposta dos patrões foi polícia. Como era normal, foi polícia. Só que essa greve cresce, ela pegou um rastreio de pólvora, pegando todas as fábricas, um momento muito importante na história brasileira, e eu acredito em um movimento sindical brasileiro de hoje, ele precisa celebrar essa data. Durante cerca de 3, 4 dias, a cidade de São Paulo ela vai estar totalmente paralisada nas mãos dos trabalhadores. Se a gente pensar em termos numéricos, né, São Paulo, em 1917, ela tem mais ou menos 550 mil habitantes. Os números da época registram cerca de 100 mil trabalhadores parados. Eu acho que, com esse mote do centenário, a gente precisa retomar, rever essa greve, tirar lições importantes dessa greve. Eu acho que uma das coisas que a gente pode recuperar da greve de 17 é um sentimento de que o trabalhador ele precisa defender seus interesses independente do governo que esteja no momento. Se o trabalhador defende de maneira intransigente os seus interesses, A internet deu uma travada aqui. suas demandas, independente do governo que está atual, ele fica mais resguardado. E é óbvio que um governo mais democrático, como era o do governo do presidente Lula e progressista, ele vai pressionado, ele atende mais às reivindicações dos trabalhadores do que o governo, por exemplo, do ilegítimo tem. Esse governo vai acabar com a CLT. Esse é o grande objetivo. E que quando eu digo CLT, quer dizer tudo. É a previdência, é o horário de trabalho. Trazendo para os dias atuais, a greve é isso. A greve, diferente de qualquer outra manifestação da classe trabalhadora, ela garante, ela é um instrumento muito efetivo para garantir direitos ou a manutenção de direitos já atingidos, mas o seu principal saldo, sempre, ela gera consciência de classe. Você não consegue nada. O trabalhador não consegue nada sem luta. E a luta tem que ser áspera, dura, continuada, inteligente, articulada. Esse é o legado. Porque tudo que foi feito depois pelas classes dominantes foi tentar esconder essa greve. E outros, tentar esconder. Porque essa é uma greve maldita. Porque ela foi vitoriosa. Eita, vamos lá. Tá complicado aqui, a internet está bem. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo? Porque a internet toda hora está falhando aqui para mim. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da greve geral, do que ela significa, do que ela significou naquele momento, do que ela significa hoje. Eu acho que o historiador deixou bem claro, né, que foi um movimento que mostrou a necessidade de uma consciência do espaço que se ocupava, da ideia do que era ser um operário na indústria do Brasil no início do século XX, mas, sobretudo, foi uma greve que mobilizou muitos trabalhadores. Então, é um registro histórico. Se você for observar, a população de São Paulo naquela época, 550 mil habitantes, 100 mil trabalhadores ficaram 4 dias
nas ruas reivindicando melhorias, né? Outra coisa que ele pontua bem é a construção do movimento sindical, né? O sindicato, que por muitas vezes foi perseguido durante essa construção e até hoje, de certa forma, é a representatividade do trabalhador. Existem vários sindicatos, né? Cada categoria tem a sua representação. Nós temos o sindicato dos professores das escolas particulares, temos os dos professores municipais, temos os professores estaduais. São lutas parecidas, né? E algumas conquistas isoladas, né? Em determinados grupos. Mas uma coisa é necessário compreender que tudo isso aconteceu depois de muito tempo de um sistema de exploração. E a gente precisa lembrar que quando isso aconteceu no Brasil, o Brasil tinha pouquíssimo tempo que tinha findado a escravidão, pelo menos no papel, e que esses trabalhadores não tinham garantia nenhuma, nem de permanência naquele trabalho, nem de férias, nem de licença maternidade, nada que fosse concreto e que desse segurança para esses trabalhadores. Então, é preciso compreender esse movimento como o primeiro passo para a construção do trabalhador, das leis trabalhistas, das lutas, né, que até hoje persistem aí, tem muita coisa ainda a avaliar e a pensar, dependendo da categoria, dependendo do grupo de trabalhadores, principalmente no que diz respeito à segurança, né, e à manutenção de direitos, né? Porque depois que se conquista um direito, ainda tem que se lutar para não perdê-lo. É uma coisa meio que louca, mas é verdade, né? Então, durante muito tempo, essa greve foi exemplo e foi inspiração para essas conquistas, né? Que ainda estão em debate, ainda estão em movimento. A gente vai continuar agora passando para outra parte do material, uma vez que nós já falamos da Semana da Arte Moderna na nossa aula de terça-feira. Nós vamos falar um pouquinho agora do movimento tenentista e da Comuna de Prestes. Por quê? A aula é sobre a crise do movimento oligárquico, né? Esse movimento oligárquico era característico pela manutenção no poder de grupos economicamente ativos, principalmente na agricultura, levando em consideração aí a força de 2 estados, Minas Gerais e São Paulo. Então, em que contexto o movimento tenentista vai aparecer? Foca no nome do movimento, né? Movimento tenentista. Foi um movimento militar, né? Inspirado aí no passado, né? Naqueles primeiros anos da República, que vivemos a República da Espada, que atacava, né, as políticas de interesse das oligarquias brasileiras, sobretudo aquelas que favoreciam o produtor rural, como foi o Convênio de Taubaté, que nós falamos lá atrás, né? E também buscava, né, tinha aí como meta a moralização da política no Brasil. Então, dentre os líderes se destacava Luiz Carlos Prestes, que é um homem que nós falaremos bastante aqui nas próximas aulas de Brasil, porque ele vai aparecer no movimento tenentista, vai ser o líder do maior movimento dentro do movimento tenentista, que foi a Comuna de Prestes, né? E depois ele é exilado, muda suas concepções políticas e volta para o Brasil como líder da Aliança Libertadora Brasileira, a ALB, que vai ser aí um calo no pé de Vargas lá na frente, né? Nós vamos falar um pouquinho disso em outro vídeo, porque existem imagens que precisam ser trabalhadas, né?
foi um movimento que durou bastante tempo, incomoda lá na frente os políticos, porque foi um movimento que também divulgou os ideais dos militares na época. Deixa eu voltar aqui. Por que sumiu? Uai, eu fechei. Ai, Marcelo. Fez aqui. Só um minuto, galera. Hoje a internet não está me favorecendo. Vamos, filha. Tem problema se eu deixar pequeno assim, porque ele fica travando toda hora. O tenentismo foi um movimento social de caráter político-militar que ocorreu no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, um período que ficou conhecido como a República das Oligarquias. Esse movimento contestava a ação política e social dos governos representantes das oligarquias cafeeiras, ou seja, o coronelismo. Embora tivesse uma posição conservadora e autoritária, os tenentes defendiam reformas políticas e sociais, ou seja, queriam a moralidade política no país e combatiam a corrupção. O movimento tenentista defendia algumas mudanças essenciais na estrutura da política brasileira, principalmente no que diz respeito ao processo eleitoral. Durante o coronelismo, era muito comum a prática do chamado voto de cabresto, que é um sistema de votação baseado em fraude e violência que sempre beneficiava os coronéis. Para explicar melhor, vale lembrar que nesse período, o Brasil era comandado principalmente pelos grandes produtores de café, que de uma forma ou de outra, seja pela troca de favores ou pela violência, conseguiam manipular o sistema eleitoral e sempre vencer as eleições. Na charte que está sendo mostrada aí para vocês, o coronel é ilustrado na figura da pessoa de verde, que indica para o eleitor, que é essa pessoa mais humilde, em quem votar. O capanga atrás do coronel ilustra perfeitamente a violência que esses eleitores sofriam. O tenentismo também ressaltava a importância do voto aberto, que seria mais uma maneira de evitar as fraudes do sistema eleitoral. O tenentismo também defendia uma reforma no sistema de educação pública do país, que seria uma maneira de orientar melhor as pessoas e promover a melhora da educação no país. Só que depois de falar tanta coisa sobre o movimento tenentista, você deve estar se perguntando, né? Ah, mas de onde surgiu esse nome? Olha, é importante pensar que depois do final da Primeira Guerra Mundial, essa questão das Forças Armadas e da defesa nacional começou a ganhar muita força. E aqui no Brasil, graças à política do café com leite, que para quem não se lembra era aquele revezamento de paulistas e mineiros no poder, o exército brasileiro vinha passando por uma fase muito ruim. Faltava armamentos, cavalos, medicação, instrução para a tropa, enfim, faltava de tudo. E quem mais sofria com isso era principalmente os tenentes, já que um segundo tenente podia demorar até 10 anos para poder alcançar a patente de capitão. Então, foi justamente a presença significativa de tenente nesse movimento que deu origem ao nome tenentismo. E dentro do tenentismo, houve ainda muitas revoltas importantes, dentre as quais a gente vai ressaltar a revolta dos 18 do Forte, os levantes de 1924 e a Coluna Prestes. É importante lembrar também que o movimento tenentista não tinha bem um objetivo fixo. Eles queriam basicamente o fortalecimento do nacionalismo e um Estado mais forte. Eles ainda também propunham a independência do poder judiciário e algo que até então era inédito, o voto feminino.
revolta teve início na cidade de São Paulo em 5 de julho de 1924, liderados pelo general Isidoro Dias Lopes, pelas unidades do Exército e integrantes da Força Pública Estadual. Os revoltosos chegaram a atacar a sede do governo estadual, que na época era o Palácio dos Campos Elíseos. Vários combates ocorreram na cidade de São Paulo, envolvendo os tenentistas e as forças militares do governo federal. O governo federal cercou a cidade de São Paulo e chegou a bombardear vários prédios, principalmente em bairros operários na Zona Oeste. Após a morte e a prisão de vários revoltosos, alguns dos integrantes do movimento foram para o sul, onde derrotados no começo do mês de agosto de 1924. Após o fim da revolta, o governador do estado de São Paulo pôde retornar à sede. A Revolução Paulista foi o maior conflito armado que aconteceu na cidade de São Paulo. A revolta também teve baixíssima participação popular, pois os tenentistas não tinham como objetivo a participação do povo no movimento. O que foi a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana? Foi uma revolta tenentista ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, em 5 de julho de 1922. Foi a primeira revolta tenentista da República Velha. Teve a participação de 17 militares e um civil. Os militares, principalmente de baixa patente, defendiam um sistema político democrático para o Brasil e o sistema eleitoral justo. Embora o movimento tivesse sido planejado em várias unidades militares, somente o Forte de Copacabana e a Escola Militar se levantaram no dia 5 de julho de 1922. O forte foi bombardeado e a rendição dos rebeldes foi exigida. O tenente Siqueira Campos e um grupo de militares rebeldes pegaram armas e marcharam pelas ruas em direção ao Palácio do Catete. Durante a marcha, alguns militares resistiram, ficando apenas 17 que receberam apoio na rua de um civil, totalizando 18. Os rebeldes foram cercados pela tropa do governo federal. Após forte tiroteio em frente ao posto 3 na praia de Copacabana, somente Siqueira Campos e Eduardo Gomes sobreviveram e foram presos. Os outros 16 integrantes do movimento foram mortos no combate. Agora a gente vai falar da Coluna Prestes. Primeiro, o que foi? A Coluna Prestes foi um movimento político liderado por militares contrário ao governo da República Velha e às elites agrárias. Este movimento ocorreu entre os anos de 1925 e 1927 e ele tem esse nome porque um dos principais líderes do movimento foi o capitão Luiz Carlos Prestes. A principal causa foi a insatisfação da parte dos militares, que também podia ser chamado de tenentismo, com a forma que o Brasil era governado na década de 1920. Englobava muita corrupção, falta de democracia, fraude eleitoral, concentração de poder político nas mãos da elite agrária e tinha muita exploração das camadas mais pobres pelos coronéis, que também eram os líderes políticos locais. Os principais objetivos eram percorrer grande parte do território brasileiro, principalmente o interior, e incentivando a população a se rebelar contra o governo das elites agrárias, porque os militares eles queriam derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes, que era muito corrupto. Também implantaram o voto secreto e ensino fundamental obrigatório no Brasil, como acabar com a miséria e a injustiça social no Brasil. Embora eles não tenham conseguido derrubar totalmente o governo, a Coluna Prestes foi um movimento que enfraqueceu politicamente a República Velha, abrindo caminho para a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Deixa eu tirar aqui. Então, assim, foi um movimento de base militar, isso vocês já compreenderam, que tinha um desejo de uma participação política, mas que, dentro do seu projeto, batia de frente com o sistema eleitoral fraudulento que o Brasil vivia, e nós já falamos disso aqui algumas vezes. Essa questão da moralização mostra, né, um olhar bem tradicional, pauta
a luta pelos militares por participação política, que já não era uma coisa, não era uma novidade, essa luta começa lá no segundo reinado, a participação no início da República dos militares. Na verdade, foi de fundamental importância a participação dos militares para a proclamação da República, contudo, a experiência do Brasil com o governo de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto foi uma experiência que, além... Bárbara, você não viu o vídeo? Ficou mostrando outra tela para você? Ah, meu Deus. Gente, todo mundo assistiu o vídeo ou só deu problema com a Bárbara? Professora, Oi. eu só escutei o áudio do vídeo, eu não consegui ver vídeo nenhum. Pensei que era Ai, só o áudio mesmo. por que vocês não falam? Ah, não sei, você estava na página do Kahoot? Não, meu pai, senhor. Peraí, vou tentar resolver isso. Vou ter que assistir, né, de novo. Ai, peraí. Não, na tela do Yahoo. A Babi falou que ela tentou te avisar, mas ela não tem como falar, então ela escreveu no chat. Aí eu só fui ver agora. Só um minutinho. Uai, o que está acontecendo? Tá aberto aqui. Agora só está aparecendo o Murilo para mim. Pronto. Vamos ver se eu consigo agora, hein? O importante ali também eram as imagens. Está aparecendo para vocês? Agora está aparecendo a tela do YouTube. Ah, tá. Murilo, você podia ter me interrompido? Vamos lá. Professora, eu estou um pouco sonolento. O tenentismo foi um movimento social de caráter político-militar que ocorreu no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, um período que ficou conhecido como a República das Oligarquias. Esse movimento contestava a ação política e social dos governos representantes das oligarquias cafeeiras, ou seja, o coronelismo. Embora tivesse uma posição conservadora e autoritária, os tenentes defendiam reformas políticas e sociais, ou seja, queriam a moralidade política no país e combatiam a corrupção. O movimento tenentista defendia algumas mudanças essenciais na estrutura da política brasileira, principalmente no que diz respeito ao processo eleitoral. Durante o coronelismo, era muito comum a prática do chamado voto de cabresto, que é um sistema de votação baseado em fraude e violência que sempre beneficiava os coronéis. Para explicar melhor, vale lembrar que nesse período, o Brasil era comandado principalmente pelos grandes produtores de café, que de uma forma ou de outra, seja pela troca de favores ou pela violência, conseguiam manipular o sistema eleitoral e sempre vencer as eleições. Na charte que está sendo mostrada aí para vocês, o coronel é ilustrado na figura da pessoa de verde, que indica para o eleitor, que é essa pessoa mais humilde, em quem votar. O capanga do coronel ilustra perfeitamente a violência que esses eleitores sofriam. O tenentismo também ressaltava a importância do voto aberto. Seria mais uma maneira de evitar as fraudes do sistema eleitoral. O tenentismo também defendia uma reforma no sistema de educação pública do país, que seria uma maneira de orientar melhor as pessoas e promover a melhora da educação no país. Só que depois de falar tanta coisa sobre o movimento tenentista, você deve estar se perguntando, né? Ah, mas de onde surgiu esse nome? Olha, é importante pensar que depois do final da Primeira
questão das Forças Armadas, da defesa nacional, começou a ganhar muita força. E aqui no Brasil, graças à política do café com leite, que para quem nos lembra, era aquele revezamento de paulistas e mineiros no poder, o exército brasileiro vinha passando por uma fase muito ruim. Faltava armamento, cavalos, medicação, instrução para a tropa, enfim, faltava de tudo. E quem mais sofria com isso eram principalmente os tenentes, já que um segundo tenente podia demorar até 10 anos para poder alcançar a patente de capitão. Então, foi justamente a presença significativa de tenentes nesse movimento que deu origem ao nome tenentismo. E dentro do tenentismo, houve ainda muitas revoltas importantes, dentre as quais a gente vai ressaltar a revolta dos 18 do Forte, o levante de 1924 e a Coluna Preta. É importante lembrar também que o movimento tenentista não tinha bem um objetivo fixo. Eles queriam basicamente o fortalecimento do nacionalismo e um Estado mais forte. Eles ainda também propunham a independência do poder judiciário e algo que até então era inédito, o voto feminino. A revolta teve início na cidade de São Paulo, em 5 de julho de 1924, liderados pelo general Isidoro Dias Lopes, pelas unidades do Exército e integrantes da Força Pública Estadual. Os revoltosos chegaram a atacar a sede do governo estadual, que na época era o Palácio dos Campos Elíseos. Vários combates ocorreram na cidade de São Paulo, envolvendo os tenentistas e as forças militares do governo federal. O governo federal cercou a cidade de São Paulo e chegou a bombardear vários prédios, principalmente em bairros operários na Zona Oeste. Após a morte e a prisão de vários revoltosos, alguns dos integrantes do movimento foram para o Sul, onde derrotados no começo do mês de agosto de 1924. Após o fim da revolta, o governador do estado de São Paulo pôde retornar à sede da cidade. A Revolução Paulista foi o maior conflito armado que aconteceu na cidade de São Paulo. A revolta também teve baixíssima participação popular, pois os tenentistas não tinham como objetivo a participação do povo no movimento. O que foi a revolta dos 18 do Forte de Copacabana? Foi uma revolta tenentista ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, em 5 de julho de 1922. Foi a primeira revolta tenentista da República Velha. Teve a participação de 17 militares e um civil. Os militares, principalmente de baixa patente, defendiam um sistema político democrático para o Brasil e o sistema eleitoral justo. Embora o movimento tivesse sido planejado em várias unidades militares, somente o Forte de Copacabana e a escola militar se levantaram no dia 5 de julho de 1922. O forte foi bombardeado e a rendição dos rebeldes foi exigida. O tenente Siqueira Campos e um grupo de militares rebeldes pegaram armas e marcharam pelas ruas em direção ao Palácio do Catete. Durante a marcha, alguns militares resistiram, ficando apenas 17 que receberam apoio na rua de um civil, totalizando 18. Os rebeldes foram cercados pela tropa do governo federal. Após forte tiroteio em frente ao posto 3 na praia de Copacabana, somente Siqueira, Campos e Eduardo Gomes sobreviveram e foram presos. Os outros 16 integrantes do movimento foram mortos no combate. Agora a gente vai falar da Coluna Prestes. Primeiro, o que foi? A Coluna Prestes foi um movimento político liderado por militares contrário ao governo da República Velha e às elites agrárias. Este movimento ocorreu entre os anos de 1925 e 1927 e ele tem esse nome porque um dos principais líderes do movimento foi o capitão Luiz Carlos Prestes. A principal causa foi a insatisfação da parte dos militares, que também podia ser chamado de tenentismo, com a forma que o Brasil era governado na década de 1920. Englobava muita corrupção, falta de democracia, fraude eleitoral, concentração de poder político nas mãos da elite agrária e tinha muita exploração das camadas mais pobres pelos coronéis, que eles também eram os líderes políticos locais. Os principais objetivos eram percorrer grande parte do território brasileiro, principalmente o interior, incentivando a população a se rebelar contra o governo das elites agrárias, porque os militares
muito corrupto. Também implantaram o voto secreto e ensino fundamental obrigatório no Brasil, como acabar com a miséria e a injustiça social no Brasil. Embora eles não tenham conseguido derrubar totalmente o governo, a Coluna Prestes foi um movimento que enfraqueceu politicamente a República Velha, abrindo caminho para a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Agora eu fecho aqui, não tem mais problema. Vamos lá, para fechar aqui nossa aula, né? Então, o movimento tenentista, ele vem exigindo uma participação, como eu estava falando antes, né? Que já era um desejo grande dos militares e que se intensifica por consequência da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial vai mostrar a fragilidade do nosso exército, as condições ruins em que ele vivia. Nós não participamos diretamente do conflito, vocês sabem disso, mas nós assistimos aos movimentos, né? E quando se percebia o desenvolvimento tecnológico, as condições dos outros exércitos a comparar com o nosso, esses questionamentos começaram a aumentar, né? Não só esses questionamentos, mas principalmente a questão política que já se arrastava há quase 30 anos e que impedia uma participação efetiva na política de outros setores da sociedade. Por quê? Por conta da política dos governadores e do coronelismo, essa estrutura se manteve durante muito tempo, colocando nos 3 níveis, tanto municipal, estadual quanto federal, representante dos interesses dos cafeicultores, principalmente, né, nas regiões de maior destaque. Então, o movimento tenentista, ele vai crescer em torno desse desejo, né? E olha que destaque, apesar de ser um movimento que trabalhava essa questão meio positivista da moral, né? Ele vai lutar por uma nova forma, um novo código eleitoral que, dentre outras coisas, previa o voto feminino, né? E aí a gente fecha falando da importância desse movimento para a Revolução de 1930, que é a revolução que vai dar fim à República Oligárquica, né? Essa revolução, que foi comandada pela Aliança Liberal, ela só vai acontecer por conta da quebra do acordo que há um bom tempo regia as relações políticas no Brasil, que é o acordo do café com leite. O Washington Luiz, presidente na época, né, não aceita a opinião dos mineiros e quebra a política do café com leite quando, ao invés de aceitar a indicação mineira, ele indica novamente para sucedê-lo um paulista. Quando isso acontece, Minas Gerais se une a mais 2 estados, buscando aí a formação de uma aliança contra o Washington Luiz. E é aí que vai aparecer representantes militares do Rio Grande do Sul, né, que seguiam essa linha tenentista, e da Paraíba, né, Rio Grande do Sul e Paraíba, formando a Aliança Liberal, que vai buscar participar da eleição, vai perder, porque a máquina pública estava na mão de Washington Luiz, e durante esse processo, um dos representantes da aliança, que era o João Pessoa, que representava aí a Paraíba, é assassinado, e começa a aumentar, o fato dele ter sido assassinado, começa a aumentar as tensões políticas que levam à Revolução de 1930. O que foi essa revolução especificamente, né? Esses grupos políticos, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, foram conquistando o apoio de outras pessoas, foram para a rua, lutaram e tiraram o Washington Luiz do poder.
entrou para a história como Revolução de 1930. Por que que ganhou esse nome? Porque acabou com mais de 30 anos de um governo com caráter oligárquico. Mas aquele que assume depois desse processo foi eleito pelo povo? Não. Então, a Revolução de 1930 vai colocar Getúlio Vargas no poder sem ser eleito diretamente. Dando início aí, o que nós vamos trabalhar na próxima apostila, ao período conhecido como Era Vargas, né? São 15 anos de poder. Desses 15 anos, aproximadamente 12, o Getúlio Vargas governou sem estar submisso aos outros poderes e a uma Constituição. Então, é um período em que, na maior parte do tempo, ele vai governar de forma autoritária, né? Só que tem uma outra coisa. O movimento tenentista é abafado depois das revoltas, os líderes são perseguidos politicamente, Luiz Carlos Prestes sai do Brasil, vai se exilar na Europa, passa em alguns países e fica, né, bastante tempo na Rússia, quando ele tem contato com os ideais comunistas. E aí ele muda a sua concepção política, né? E depois ele tenta voltar para o Brasil para provocar um novo movimento revolucionário. Isso nós vamos ver nos próximos capítulos, né? O objetivo dessa aula é que vocês compreendessem esses movimentos, né? A importância que foi a greve de 1917 para a construção do proletariado brasileiro, para o movimento sindical e para as conquistas que ainda buscamos, né? E o que foi o movimento tenentista e suas lutas, né? Que não chegaram ao objetivo principal, porém abalou a estrutura da República Oligárquica no Brasil. Ok? Alguma dúvida, queridos? Alguém quer falar alguma coisa? Bom feriado para vocês. Nós nos encontramos na terça-feira, tá? Oi, Murilo. Que, professora? Pode falar. Não, eu ia falar tchau, professora. Ah, tá. Tchau para vocês também, tá? Bom final de semana, bom feriado. Beijinho. Semana.